Você é um profissional do mundo digital e quer saber mais sobre como ser data-driven, ou seja, ter uma cultura voltada a dados? Meu nome é Fernando Galli e criei esse canal para ajudar você a desbravar os dados no mundo digital. O mercado digital ele vem amadurecendo rápido, principalmente depois da pandemia. Para os profissionais acompanharem essa evolução, eles precisam desenvolver algumas habilidades e implantar algumas boas práticas nas suas rotinas que vão levá-los a outro nível. E principalmente no ponto de vista de dados, na análise de dados, construções analíticas, o mercado vem evoluindo muito rápido. Tanto que uma das profissões destacadas aí como sendo uma das maiores profissões do século XXI era a ideia do cientista de dados. Hoje não só o cientista de dados, como muitas outras vertentes da análise de dados começaram a ter essa demanda e a falta gigante de profissionais capacitados. Então aqui eu vou citar 5 boas práticas que eu acredito serem essenciais para uma pessoa que tem a cultura de dados no mundo digital, e essas práticas com toda certeza vão ajudar você a se destacar perante todas as outras pessoas. Mas antes de qualquer coisa, entenda, não basta falar que dados é o novo petróleo e ler um simples relatório do Google Analytics, que isso não vai te transformar num cara voltado a dados. A gente precisa entender que o processo de análise de dados, ele abrange muito mais coisa do que uma simples leitura de um Analytics, beleza? Então, se liga nesses 5 pontos que eu vou falar para você agora. Primeiro, utilizar o UTM e encurtador de links. O UTM é um sistema de parâmetros em que a gente consegue acrescentar no nosso link. Então, por exemplo, o meu site é fernandogalli.com e eu consigo colocar alguns parâmetros que eu vou saber da onde foi que o clique veio para o meu site, qual foi a campanha, por exemplo, de um criativo, qual é o nome do criativo, um público, enfim. A gente define parâmetros que são específicos para entendermos melhor qual é a origem do nosso dado. Então, por exemplo, quando eu coloco um link na minha bio, se você acessar o meu perfil, você vai ver que tem um link lá, que é um link que tem o UTM. Então, quando você clicar naquele link, eu vou identificar dentro do Google Analytics que você veio pelo canal do Instagram, que foi a origem, o source, e eu vou identificar que você veio por meio do link da bio, que é a Medium. Então eu vou ter lá, dos 5 parâmetros disponíveis no UTM, a gente vai utilizar 2 nessa situação específica. Então sempre que uma pessoa clicar no link e for direcionado para o meu site, para a árvore de links lá que eu tenho dentro na bio, eu vou identificar da onde que foi que veio aquele acesso. E lá você vai reparar que tem uma outra coisa, que é um encurtador de link. Então não só a gente utiliza o UTM, a gente também precisa aplicar um encurtador de link. Por quê? Simplesmente fernandogalli.com ele vai ter vários caracteres depois do .com que são esses parâmetros. Então, para o usuário, ver um site muito grande, cheio de caracteres especiais, pode causar uma certa desconfiança. Então, para isso, a gente utiliza um encurtador, que é o Bitly, o mais famoso deles. No caso, a gente tem o nosso próprio encurtador, que chama o corre.lá. Então você vai identificar que a gente usa os parâmetros UTM para ter a garantia de que nós estamos identificando de onde vem o fluxo do nosso site, e a gente preza pela experiência do nosso usuário com o encurtador de link. Essa é a primeira das boas práticas, que é utilizar o UTM junto de um encurtador de link. A segunda boa prática: utiliza o Google Tag Manager para facilitar a sua vida. Quando nós estamos no mundo digital, principalmente focado nos dados, nós precisamos configurar uma série de ferramentas. O pixel do Facebook, a tag do Google Ads, a tag do Google Analytics. Caso você usa LinkedIn ou Pinterest, você vai ter que colocar essas 2 tags, configurar a conversão de lead,
você vai ter que configurar a conversão de venda, você vai ter que fazer o page view. Se você tiver um e-commerce, você vai ter que colocar botão de adição do carrinho, view content, enfim, você tem uma série de configurações que dependem da página, do clique, de onde a pessoa está acessando, qual é o link, o URL, enfim, é uma infinidade de configurações. E se você não tem as competências de ser um desenvolvedor, assim como eu também não sou desenvolvedor, você precisa ter um modo mais inteligente para não ter dependência de um desenvolvedor. E é aí que entra o Google Tag Manager. O Google Tag Manager é quando você instala, você no caso pode pedir para o seu desenvolvedor instalar apenas uma tag e a partir daí você vai ter uma ferramenta low code. Ou seja, você não tem a necessidade de ficar programando, você simplesmente vai ter algumas coisas que tenham pouquíssimas linhas de código ou nenhuma, na grande maioria das vezes, e você vai conseguir configurar todas essas coisas de lead, visualização de página, tudo que você precisa para capturar os dados de maneira inteligente dentro do mercado digital. Então a segunda boa prática é a utilização do Google Tag Manager para você não necessitar de desenvolvedor para conseguir mapear todos os dados do seu processo. 3. Configuração da API do Facebook. Esse é um ponto muito importante porque hoje nós temos um sistema baseado em cookies, ou seja, você entra num site, aceita os cookies e você vai criar ali uma série de informações que são suas, que vai ser transmitido para quem tem ali o dono da página que vai estar avaliando as suas informações. Porém, isso acontece hoje em camadas em nível de cookie, ou seja, isso fica na página. Não que qualquer um pode acessar, mas a gente precisa entender que isso vai estar a nível de página. Porém, quando a Apple fez aquele bloqueio e permitiu que seus usuários negassem passar os dados, teve um grande impacto para o desempenho das campanhas do Facebook Ads. E uma das soluções desenvolvidas pela ferramenta do Facebook foi permitir que o usuário configure uma API de conversão. E o que é uma API de conversão? Eu vou colocar aqui um vídeo que vai ficar muito mais fácil de você entender. Não se assuste de falar em API, essas coisas, porque dentro do Google Tag Manager é possível você fazer essa configuração. Inclusive, no link aqui da bio tem o curso Sabedoria Digital, onde eu ensino você a fazer isso, além de desenvolver dashboard, entre outros pontos. Então, se você quiser saber mais, clica aqui no link da descrição, que nós vamos abrir vagas agora em março, então fica ligado. Quarto ponto, análises inteligentes com o Google Data Studio. A grande maioria dos gestores de tráfego ou das pessoas que estão no mundo digital analisam o gerenciador de anúncios, tanto do Facebook quanto do Google Ads, e quando é muito, eles vão para o Google Analytics. Mas nós precisamos entender que conforme o mercado está evoluindo, nós estamos tendo margens cada vez mais estreitas. E isso significa que você precisa ter cada vez mais inteligência nas suas tomadas de decisão. E quando você desenvolve um relatório, um dashboard dentro do Google Data Studio, isso significa que você tem maturidade na análise de dados e cria visões com perspectivas exatas para a tomada de decisão do seu negócio. Com isso, você vai ter insights que são específicos, não generalistas. São aqueles insights que são referentes a uma pergunta do seu negócio, não um dashboard pronto ou um analytics que já vem um relatório pré-definido e você fica sempre naqueles insights. Um dashboard dentro do Google Data Studio permite você fazer movimentações, análises de várias perspectivas em relação a um único ponto e com isso agregar muito valor na tomada de decisão e assim se destacar da sua concorrência ou até mesmo evoluir em relação ao cenário que você vem enfrentando dentro do seu negócio. E o quinto e último passo é preza pela segurança dos dados. Hoje, dados não é petróleo, eu falo que dados é tudo. Você tem dados em qualquer movimento, você tem na internet, no seu celular, tudo são dados. Se uma pessoa rouba um dado seu do seu WhatsApp, por exemplo, que é um dado que é a sua senha, acabou, você pode tomar golpe, as pessoas que estão em contato com você podem tomar golpe, se as pessoas têm o seu documento, pode fazer compra, número do seu cartão, enfim. Dados é muito importante e você precisa ter essa consciência, principalmente quando você está lidando com dados dos seus clientes.
Por isso, a quinta, mas não menos importante prática é a segurança dos dados. Então preze muito, crie um processo de LGPD maduro dentro da sua empresa. Estude, mensure quais são os pontos vulneráveis que você tem dentro dos seus processos e dessa maneira garanta que você vai se manter seguro e os seus clientes podem confiar que você vai manter os dados dele em segurança. Então, as 5 práticas aqui são utilizar o TM com encurtador de página, você utilizar o Google Tag Manager para facilitar o desenvolvimento e configuração das suas ferramentas. 3. Você configurar a API do Facebook, porque isso vai se tornar padrão para os próximos meses e anos, para todas as ferramentas. 4. Você desenvolver dashboards inteligentes dentro do Google Data Studio e tomar as ações mais assertivas para o seu negócio. E 5. Você ter aí boas práticas de segurança em relação aos dados, tanto seus quanto dos seus clientes. Beleza? Espero que esse vídeo possa ter te ajudado e qualquer coisa deixa aí nos comentários. Tamo junto e um abraço.